Uhum. Pronto. Eu acredito que eu tenha iniciado. Só dar uma verificada aqui. Era. Hum, Bem, acredito que esteja gravando. Se não estiver gravando, vai ser uma pena. Mas, vamos lá, gente. Eu vou primeiro me apresentar, né? Já que é o primeiro GED. Nós somos dois monitores, eu, que me chamo Maria Clara, e o João. Olha, chegou mais uma pessoa. Permitir. Oi, bom dia. Tava me apresentando, tava falando, né? Que eu me chamo Maria Clara e que nós somos nessa disciplina do Cloud de Direitos Humanos. Dois monitores, eu e o João. O João, ele, se não me engano, tá no terceiro semestre. E eu tô em um semestre meio perdido, mas eu me formo no próximo ano. Basicamente é isso. Eu também faço, né, além do direito, economia na UFC. E aí, é isso. Eu acho que são as informações mais relevantes que vocês talvez deixarem, sabe? Já é o terceiro semestre consecutivo que eu sou monitora da disciplina de Direitos Humanos. E o João, ele começou essa disciplina semestre passado, junto com o Cláudio e comigo. Então, basicamente, né, no nosso GEDs, a gente vai fazer tanto a questão de dar o que foi dado em sala de aula, a gente vai receber questões, vai ajudar vocês em revisões para as provas, ajudar vocês na confecção dos trabalhos, por exemplo, na peça e tal, né, que, como vocês já no primeiro semestre, acaba que não é um conhecimento que vocês vão ter inicialmente, mas que é super tranquilo de desenvolver e tal. E do mais é isso. A gente vai fazer à medida que vocês forem pedindo também, qualquer tipo de atividade complementar. E é basicamente isso. Então, hoje a gente inicia a primeira nota de aula, né, que fala sobre o que são os direitos humanos. E aí eu vou passar aqui os slides. Vamos lá. Ui, a segunda vez. Inicialmente, né, antes de falar o que são os direitos humanos, é interessante a gente explorar o conceito do próprio direito. Então, como vocês já viram, até por deixarem ter na disciplina de importância do direito do Estado, o direito nada mais é do que um conjunto de normas que são, né, também englobados por princípios, instituições, e que são criadas justamente com o intuito de organizar a sociedade como um todo, né, o corpo social e a maneira como os indivíduos se relacionam. Por outro lado, né, quando a gente vai ver o sentido, significado do que seria ser o humano, é basicamente o membro da espécie humana, né, o Homo sapiens. Então, se a gente for, né, dentro de um contexto das normas jurídicas, a gente vai ver que é o quê? Basicamente, uma imposição de um dever ser, né? Então, a norma jurídica é uma tentativa de fazer com que algo seja realizado daquela forma. Não necessariamente vai ser, não vai se concretizar. Oh, meu Deus. Não necessariamente vai se concretizar daquele jeito, né? Talvez não seja, mas que é um dever ser, no caso de como algo deveria ser realizado, é, né? Então, as normas jurídicas, elas vão integrar o sistema jurídico do país, no nosso caso, né? Temos como principal norma jurídica a Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. E aí, para além da própria Constituição, a gente vai ter leis, decretos, medidas provisórias, enfim, a gente vai ter vários tipos de modalidades de normas jurídicas. E determinadas normas jurídicas, não são todas, elas vão prever justamente consequências caso a norma não seja seguida. A gente tem um exemplo muito é, conhecido que é o Código Penal, porque por serem normas jurídicas penais, se você cometer determinada conduta, você vai ter uma sanção respectiva àquela conduta, né?
Então, é interessante também a gente sempre lembrar que as normas jurídicas elas estão interligadas, né, às outras normas, porque o sistema jurídico é, como um todo, né, é único, no sentido de que contemplam um único país, né, que no nosso caso é o Brasil, então acaba que as normas jurídicas do nosso país, elas não vão se encontrar sozinhas, elas sempre vão estar ligadas umas às outras, na medida em que é um sistema jurídico único. E aí, né, passando aqui o slide, ele não tá passando, nem passa muito. A gente vai ter aqui, vamos ver se passa. Pronto. A gente vai ter aqui a diferenciação entre norma jurídica e ordenamento jurídico, né? Então, basicamente, uma norma ela vai estar encontrada, por exemplo, dentro de uma lei, e o ordenamento jurídico vai ser esse conjunto como um todo. Então, no ordenamento jurídico, a gente vai ter hierarquia, né? No topo, obviamente, tem a nossa Constituição, e aí, quando a gente vai vendo outros de menor, não é de menor importância, mas de menor nível hierárquico, a gente vai ter lei, vai ter decretos, vai ter as próprias jurisprudências, os atos normativos, né, que vão ser contemplados pelas portarias, pelas resoluções. E aí a gente ainda vai ter, né, na base da pirâmide, os contratos, as sentenças judiciais, os atos e os negócios jurídicos, certo? Então a gente tem aqui como um todo o quê? O direito, que é um conjunto de normas de conduta, e que vai ser organizado justamente nesse sistema hierarquizado que vai formar o ordenamento jurídico, como a gente pode ver na pirâmide aqui, que está ao lado, né, do slide. Então, qual é o objetivo disso tudo, de toda essa estrutura hierárquica, né, de toda essa normatização? É justamente assegurar uma vivência, uma ordem social, né, e, de certo modo também que consiga se promover a justiça e garantir tanto os direitos como os deveres dos cidadãos. Então, é nesse contexto que a gente entra no que são os direitos humanos. Como vocês já viram, né, desde o início do semestre com o Cláudio, os direitos humanos são os direitos básicos, né? Então, eles vão compor a essencialidade da dignidade humana. E a gente pode citar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à cultura, à saúde, à educação, enfim, são diversos os direitos humanos que existem. Então, como a gente já viu que é o direito, né? Que, enfim, vai falar o que é o justo, o correto, ou então, por exemplo, deveria ser uma faculdade, um direito subjetivo, a gente passa, né, a ver aqui o que seria, o que são os direitos humanos. Então, é interessante a gente ressaltar que os direitos humanos eles vão ser consagrados, certo, no plano internacional, e isso vai se dar mediante a consolidação de tratados, né, e convenções internacionais. E esses tratados eles vão ser celebrados entre os países e eles vão expressar valores que estão interligados à dignidade da pessoa humana. Então, por conta dessa condição, eles vão ser direitos de todos os seres humanos, independente de qualquer distinção. Então, não tem distinção em razão de sexo, de cor, de idade, classe social, nada disso vai ser contemplado, nenhuma distinção vai ser contemplada, porque são direitos de todo e qualquer ser humano, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai ter, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, e que vai ser, como vocês já viram, um marco dentro do contexto da história dos direitos humanos. Então, a gente vai ver que esse documento, né, que foi realizado ali em 1948, ele vai ser responsável por sintetizar, né, diversos direitos humanos, de forma a proteger, né, pela primeira vez, os direitos humanos dentro de uma perspectiva universal. Então, esse documento, ele foi elaborado por representantes de diversos
origem jurídicas e culturas de todas as regiões do mundo, né? E aí ela veio ser a promulgada, ou proclamada, perdão, justamente pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, certo? E aí ela foi recepcionada como uma norma comum a ser alcançada justamente por todos os povos e nações com esse intuito, né, de estabelecer uma proteção universal de direitos humanos, certo? E aí, eu vou passar aqui o slide, vamos ver o que é que vai ter para cá. Aqui. Então, como eu falei, são direitos pertencentes a toda e qualquer pessoa, independente de qualquer condição, né? E aí, elas vão ser positivadas, né, dentro do ordenamento jurídico por tratados e convenções internacionais. Daí, a gente vai entrar num outro assunto, né? Num outro conceito, no caso, que seriam o que são os tratados internacionais. A gente tem que ter em mente que não existe só tratado internacional de direitos humanos, né? Na verdade, existem múltiplos tipos de tratados internacionais relacionados aos mais diversos segmentos. Então, pode estar relacionado à economia, pode estar relacionado à política, à geografia, né? Então, existem vários tipos de tratados internacionais que vão debater sobre inúmeros assuntos. Pode debater sobre saúde, pode debater sobre educação, pode debater sobre determinado segmento social. Mas na disciplina de direitos humanos, a gente vai focar justamente nos tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos, né? E aí é importante a gente ter em mente que um tratado internacional, que ele é ratificado pelos países, ele não tem validade para todos os países ao redor do globo. Na verdade, ele só vai ter validade para os países que vão ratificar. Então, eles vão passar por um procedimento de assinatura, de ratificação daquele tratado, para que assim seja incorporado aquele tratado internacional ao ordenamento jurídico de determinado país, certo? Então, a partir do momento que o país vai lá e fala, eu quero fazer parte, então nem vi se tem mais gente querendo entrar, peraí. Então, ai, meu Deus. Perdão, gente, que entrou agora. Eu tava dando o GED e acabei não vendo que tinha solicitações para entrar. Mas se vocês souberem que alguém tá tentando entrar, liguem, por favor, o áudio e tal. Eu vou até ativar aqui o meu som, porque aí eu já autorizo. Mas eu vou dar então uma retrospectiva do que foi dado até agora, certo? Basicamente, o que foi que eu fiz? Eu falei um pouco sobre o que é, no caso, o que são os direitos humanos, mas antes disso, eu falei sobre um pouco do que é de fato direito, né? E aí foi toda aquela questão, o direito tem um significado puro significativo, né? Então, basicamente, dentro do contexto que a gente fala, né, no curso de Direito, a gente fala sobre o poder de exercer uma faculdade, um direito subjetivo, né? É basicamente uma designação do próprio saber jurídico ou do ramo científico. Então, no nosso caso, o direito vai ser uma norma jurídica positivada, vai ser a lei, né? E aí a gente entra no segundo debate que nós tivemos sobre o que é a norma jurídica, que basicamente são o quê? São proposições prescritivas da ligação deontológica. O que é que significa? Significa que é uma afirmação que vai estabelecer um modo de fazer de modo que deveria ser aquilo que deveria ser feito, né? Então, o que é uma norma jurídica? É uma norma que vai determinar um determinado comportamento e como esse comportamento deveria ser, né? Então, o que acontece? A gente sabe que a lei ela não vai descrever um fato tal como ele é, né? Ela vai descrever como ele deveria ser realizado. E aí, dependendo do tipo de norma jurídica que a gente está falando, vai ter uma previsão com diversas consequências, né? Então, se a gente verificar uma ação ou uma determinada omissão quanto a determinada conduta que foi determinada em uma norma jurídica,
que deveria, né, ser adotado determinado comportamento, um dever de ser, dependendo da norma, a gente vai poder ali ter uma previsão de consequências. Por exemplo, a gente tem, sei lá, uma obrigação de usar o cinto de segurança. Foi até um exemplo que tinha usado Cláudio. Se por acaso, deixa eu só aceitar aqui a pessoa aqui para participar. Se por acaso eu desrespeitar essa norma jurídica, eu vou sofrer uma sanção, pagamento de multa, não sei. Então foi nesse sentido, certo? Daí, eu cheguei então à conclusão de que o quê? Que as normas elas vão fazer parte do sistema jurídico do país e vão estar localizadas, vão estar contidas em documentos legais. Então, dentro desse aspecto, a gente vai ter as constituições, as leis, decretos, regulamentos, né? Tudo dentro de uma estrutura hierárquica. E aí, dentro desse contexto, surge, então, o ordenamento jurídico, né? Que a gente sabe que o direito ele não vai ser uma norma isolada, né, um artigo isolado da Constituição, ou de uma lei, enfim. Não, ele vai ser um conjunto coordenado de normas, né? Então, de modo que o que acontece? Que a norma jurídica, ela não vai se encontrar sozinha. Ela vai estar sempre ligada a outras normas, porque desse modo vai se formar o sistema normativo, certo? Então, o que acontece? O direito, ele é um conjunto. E aí, essas regras, nessas normas de condutas, elas vão configurar um sistema hierarquizado, né? Então, o ordenamento jurídico é basicamente isso, é o sistema hierarquizado de normas que devem, né, que no caso regulam o dever ser. E aí, então a gente entra no objetivo, né, do ordenamento jurídico, como eu já havia dito, é basicamente assegurar a ordem social, promover a justiça, garantir os direitos e deveres dos indivíduos na sociedade. E aí a gente tem aquela pirâmide normativa, né, com a hierarquia do que prevalece legalmente falando. E aí vai ter a Constituição, seguida pelas leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis complementares. Depois a gente vai ter, por exemplo, as normas secundárias, os costumes, e assim vai na nossa pirâmide normativa. Então, foi nesse contexto que eu entrei no que é o direito humano. Os direitos humanos, como eu já havia dito, né, para os que entraram no ensino da reunião, basicamente, né, é, são direitos consagrados no plano internacional mediante tratados e convenções internacionais que vão ser celebrados entre os países. Então, eles vão basicamente expressar valores relacionados à dignidade da pessoa humana. Então, tendo em vista que diz respeito à dignidade da pessoa humana, não tem como esse direito estar atrelado a determinada distinção, porque são direitos de todo e qualquer cidadão, de todo e qualquer humano, né? E então não vai ter uma distinção em razão, por exemplo, da cor, da idade, do sexo, da condição social. Isso não existe, certo? Então, eu falei um pouco também sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que surgiu ali em 1948 e foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, certo? E aí a gente fala que é um documento, é um marco, né? Na história dos direitos humanos, porque estabeleceu ali pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos, certo? E aí é importante falar também que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é conhecida por DUDH, né, escrevendo no caso, ela foi elaborada por diversos representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, o que significa que ela não vai transparecer apenas a cultura de uma única nação, certo? E aí foi nesse contexto, então, que a gente entrou no que seriam os tratados, certo? Então, como vocês podem ver, no slide que está sendo compartilhado agora, existem diversos tipos de tratados internacionais, mas como estamos na cadeira de direitos humanos, o foco da nossa disciplina é os tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. E aí, como eu estava falando, não é todos os países do mundo que devem seguir os tratados e convenções internacionais existentes.
Não, eles só são válidos pelos países que ratificaram. Então, tem todo um processo de assinatura, de ratificação, para que assim esse tratado, essa convenção internacional, ela possa ser incorporada ao ordenamento jurídico dos países, certo? Então, esses tratados, essas convenções internacionais, elas vão ser compostas por normas jurídicas, e aí, como os países, eles escolheram estar vinculados àquela determinada convenção, àquele determinado tratado internacional, eles também vão, consequentemente, possuir um cunho vinculativo. Ou seja, se eu assinei, se eu ratifiquei aquele tratado, eu preciso seguir aquele tratado, as normas jurídicas que estão ali dispostas naquele tratado. E se eu não seguir, por óbvio, eu vou sofrer sanções, certo? Então, a partir do momento que aquele tratado ele é ratificado por um país, o acordo passa a fazer parte do seu ordenamento jurídico. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente assina um tratado que versa sobre direitos humanos, ele pode entrar no ordenamento jurídico como uma lei básica, ou ele pode entrar com o poder, por exemplo, de uma emenda constitucional, né? Dependendo ali de como que foi recepcionado. E aí isso vale tão somente para a questão dos direitos humanos, né? E aí, dentro desse contexto, a gente trouxe, eu e o João, né, no caso, o monitor, os exemplos de tratados internacionais que a gente vai explorar mais adiante. Então, por exemplo, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de São José da Costa Rica, certo? Deixa eu passar aqui o slide. E aí vão ter vários tratados que vão versar sobre os mais diversos assuntos. Então, como eu venho falando de ratificação, é interessante que eu explique, né? Mas basicamente é um processo, né, pelo qual o tratado ele vai passar para que esse tratado ele seja adicionado, né, ele seja inserido no ordenamento jurídico do Estado, aqui eu digo Estado como um país. E aí, a partir desse momento em que a ratificação passa a ter uma validade daquela norma em todo o país, né? E aí, o que acontece quando tem uma violação, então, dessa norma jurídica que foi inserida dentro do ordenamento jurídico dos estados? Dependendo da norma que vai estar sendo violada, vai poder ter uma determinada sanção, aplicação de correção por parte do estado, ou até mesmo uma sanção, uma punição, né? Então, tanto correção quanto sanção podem aqui estar sendo adotadas para impedir que hajam violações dessas normas jurídicas que passaram a ser parte do ordenamento jurídico, certo? Aí vamos estar passando aqui. E aí, como eu já falei, né, um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a motivação dessa declaração foi justamente os horrores, certo, que foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, no qual centenas, milhares de pessoas morreram. E aí a ONU, né, foi criada, e em seguida também tivemos em 1948 a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, ele foi uma resolução, como eu já disse, da Assembleia Geral da ONU, e que vai estabelecer pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. E aí aqui a gente trouxe, né, uma frase, uma oração, do Norbert Bobbio, que fala sobre os direitos humanos, né? Então ele vai falar, olha, os direitos humanos, eles são coisas desejáveis. Isto é, fins que merecem ser seguintes, e de que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos eles, por parte, toda e em igual medida, reconhecidos. Então, o que acontece? Os direitos humanos, na sua origem, na sua ideia, é algo lindo, né? É algo que, na teoria, todas as nações, todos os países, todos os indivíduos deveriam desejar de forma que, sim, de fato, é uma norma que faz sentido, que merece ser seguida, para conseguir se estabelecer uma determinada harmonia, né? Uma dignidade. Mas, apesar disso tudo, apesar das pessoas saberem da sua importância e do porquê ela deve ser seguida, ela, na maioria das vezes, não é reconhecida em determinados países.
né, em determinadas situações. Então, é sempre um desafio. E aqui, o Ultimidade já está muito obrigada pela presença, mas eu ainda quero contar mais algumas coisas. Eu sei que em outro GED eu vou falar um pouco sobre as características dos direitos humanos, mas eu queria dar uma pincelada, já que isso também foi assunto, né, do primeiro slide, na primeira nota de aula do Cláudio. Por exemplo, ele falou sobre a questão da universalidade dos direitos humanos, né? Que significa basicamente que os direitos humanos eles são aplicáveis a todas as pessoas, independentemente de qualquer condição. A questão da indivisibilidade, né? Então, o que é que significa? Significa que eles são os interdependentes, os direitos civis, políticos, sociais, culturais, econômicos. Eles são, eles não são divisíveis, eles são interdependentes, certo? A gente vai ter a questão da imprescritibilidade, que é basicamente que eles não prescrevem com o tempo, né? Então, por exemplo, se a gente recebe uma prescrição médica, ela vai ter uma data. Se for um antibiótico que você vai ter que estar comprando, passando daquela data, você não vai mais poder comprar. Aqui não, eles são imprescritíveis. Eles não vão expirar com o tempo. A gente também vai ter a questão da enunciabilidade, que é basicamente você não poder abrir mão do seu direito, não é porque eu sei que eu tenho direito a, por exemplo, a uma saúde, né, à educação, que eu falo, não, eu não quero eu não quero, tá aí, que é esse direito específico eu não quero. Não, não posso abrir mão desses direitos. Eles devem ser assegurados. E aí, na alienabilidade, é que, por exemplo, eu sei que eu tenho direito à educação, eu vou vender o meu direito, eu vou transferir para minha irmã. Eu não posso, eles não podem ser transferidos. Ele é inerente ao indivíduo. Inerente, na verdade, a todos os indivíduos, né? Então, a gente vai ter essa universalidade, né? A indivisibilidade, a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade, a inalienabilidade, certo? Então, por exemplo, universalidade. Agora eu vou dar exemplos mais concretos. Ah, um refugiado. Ele saiu do seu país porque o país estava em guerra. Apesar de, por exemplo, ele sair de um país X e ir para o país Y, o país Y, ele não deve mandar, por exemplo, a pessoa voltar para o país X. Por quê? Porque apesar de ele não ser cidadão daquele determinado país para qual ele foi, ele ainda tem direito à vida, à dignidade, à saúde. Então ele não pode ter esse retorno forçado a uma situação de risco. Por quê? Porque o país X dele está em guerra. A indivisibilidade, por exemplo, é o trabalhador, certo? Que recebe um salário suficiente para viver dignamente bem, ele vai ter, consequentemente, a liberdade de expressão comprometida. Por quê? Porque ele pode temer sofrer represálias ao reivindicar melhores condições de trabalho. Então, tudo está interligado, porque ele tem o direito ao trabalho, mas ele tem o direito ao trabalho digno, para que isso proporcione a ele, por exemplo, um direito à saúde, à moradia, e aí ele acaba que, às vezes, tem determinados direitos comprometidos, como, por exemplo, da liberdade de expressão, que ele pode sofrer represálias por tentar reivindicar melhores condições de trabalho, quando na verdade são direitos que deveriam ser assegurados. Prescritibilidade é basicamente, uma pessoa foi torturada, vamos supor, durante a ditadura militar. Então, dentro desse contexto, por sabermos que não há uma prescritibilidade, não há um vencimento daquilo, ela pode entrar com uma ação de reparação anos depois do ocorrido. A irrenunciabilidade, por exemplo, uma pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, ela não vai poder estar sendo escravizada em troca de comida e moradia. Então, eu não posso renunciar ao meu direito em troca de uma determinada condição ou questão, beleza? E inalienabilidade é basicamente que, por exemplo, uma pessoa em situação de pobreza não pode vender os seus órgãos para conseguir dinheiro. Por quê? Porque ela não pode abrir mão do direito dela à saúde e à dignidade dela, certo? E aí é basicamente isso. Um ponto também importante que eu queria deixar claro é que, apesar
né, de ter essa consolidação dos direitos humanos após a Segunda Guerra, com tanto a criação da ONU quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, os direitos humanos eles não vão passar a existir apenas e tão somente após a Segunda Guerra. Na verdade, né, os direitos humanos eles vão nascer como direitos naturais, universais. E aí, com o tempo, né, eles vão passar a ser reconhecidos como normas, ordens jurídicas internas por meio das constituições dos países. Então, é naquele momento que os textos constitucionais eles vão incorporar as declarações de direitos. Então, a partir do momento em que vai ocorrer a universalização, né, a internacionalização dos direitos humanos, enquanto direitos positivados em tratados internacionais, a gente tem uma ideia mais consolidada de direitos humanos. Mas não é porque os direitos humanos, como a gente conhece hoje, né, nos termos que a gente conhece hoje, ele se deu prioritariamente após a Segunda Guerra Mundial, né, ali com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que necessariamente eles só passaram a assistir a partir desse marco teórico. Na verdade, não. Os direitos humanos eles nascem como direitos naturais universais para que, após esse procedimento, eles passem a ser reconhecidos nas ordens jurídicas internas dos países por meio das constituições, certo? Então, o que eu ia falar hoje é basicamente isso, porque eu não queria falar, não queria entrar, no caso, né, nos outros assuntos, porque aí já ia entrar na questão da construção histórica dos direitos humanos. E aí a gente tem a nota de aula 1 e a nota de aula 2 referente a esse assunto. Eu acredito que a gente vai dar no próximo GED já inteiro. Por isso que eu quis dar só essa introdução, para vocês verem como que é, para vocês conseguirem acompanhar, certo? Os nossos GEDs, eles sempre vão ter os slides, inclusive, já estão disponíveis na descrição do grupo. E aí vocês, por exemplo, ao longo do chat, podem tirar dúvidas, podem habilitar o microfone e falar. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem, ao longo da semana, no meio da tarde, a gente está disponível para tirar dúvidas, né? Então, hoje teve aula do Cláudio, mas eu não consegui entender o significado de tal evento, enfim. Você pode falar para a gente sempre explicar, se a gente souber, se a gente não souber, a gente pesquisa. E é isso, é uma construção, conhecimento é uma construção, a gente vai construir junto com vocês, né, para que vocês tenham tranquilidade tanto ao longo da disciplina, quanto também no momento de fazer as provas. Então, é basicamente isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Alguém tem alguma dúvida, observação, consideração? Eu vou pedir, por gentileza, que vocês coloquem, então, o nome de vocês e a matrícula de vocês no chat, certo? Então, por exemplo, eu colocaria Maria Clara Minas Bertini, tracinho e matrícula 23.327. Vou pedir para que vocês façam isso para que eu possa ter o controle, porque por dois motivos. Ao final do semestre, quem tiver acima de 75% de presença vai ganhar o certificado da monitoria, certo? Como hora complementar, que vai incorporar as atividades extras que vocês vão precisar para se formar, né? Então, se precisa disso. E também, quem tiver acima de 75% de presença, até a AV1 vai ter uma bonificação na prova extra, na V2 a mesma coisa, 75%, e na V3 a mesma coisa, uma bonificação, se tivesse meio de 75%. Então, se lembre, a participação de vocês, ela vai ser bonificada, certo, galera? Então, eu vou ver com o professor se vai ser 1 ponto, vai ser 1 ponto, mas já ajuda muito. Por exemplo, quando eu fui aluna do colégio, eu tirava 9,5, eu tinha já fiquei com 10. Então, às vezes a gente acha que é pouco, mas aí às vezes acaba ajudando, porque às vezes a pessoa precisa só completar ali a nota para conseguir a nota para ir para B3, meio ponto, às vezes a pessoa passa. Então, é sempre bom. Deixa eu ver aqui se todo mundo já colocou. Então, hum, cadê? Não tá aparecendo. Eu vou parar de gravar que você tá bugando aqui. Pra mim.
Ó, lembrando que eu só dou a presença para quem colocar o nome e a matrícula no chat. Assim, que a pessoa está prestando atenção e está assistindo ao GED. Se a pessoa está aqui na ligação e não colocou, ela não recebe presença, certo? Então, mas eu acho que todo mundo tá aqui já colocou, tá tudo certo. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação de vocês.